começar aqui com o querido amigo Gilvandro Araújo. Está na ponta, Gilvandro, vou passar o microfone para você. O Paulo, o Carlos Jacques, o Thomas, todos extremamente interessados aqui em verificar como a gente pode aproveitar um evento dessa envergadura para contribuir no aprofundamento das nossas necessidades em um momento de tantas alterações que a gente vê na nossa lógica jurídica. E é mais ou menos começando por isso, Cristiane, que eu gostaria de dizer que o jurista uruguaio, Eduardo Couturri, ele criou os mandamentos do advogado, né? E nesses mandamentos ele indica que o primeiro mandamento é estuda. O direito se transforma constantemente. Se não acompanhares os teus passos, serás cada vez menos advogado. E eu acho que essa mensagem ela ilustra um pouco esse painel, que fala sobre colaboração entre concorrentes. Os primeiros momentos da análise concorrencial e do CAD, colaboração entre concorrentes era uma perseguição absoluta. Então, a análise e o combate aos cartéis sempre permeava o procedimento de avaliação do CAD. Esses foram os primeiros anos, talvez, da legislação antecedente e da legislação vigente. Depois, a gente começou com os acordos de leniência e observando que aquilo que era uma obsessão da colaboração entre concorrentes, depois verificou-se que era um instrumento que algumas empresas se utilizavam, às vezes, de dizer que estava havendo colaboração, quando, às vezes, nem de fato havia, né? E a gente está enfrentando algumas situações em que o instrumento da delação se banalizou e passou a trazer, inclusive, prejuízos para a autoridade e para a sociedade como um todo. E hoje a gente chega num terceiro momento em que a gente olha e verifica que a colaboração entre concorrentes pode ser um desejo, ou seja, pode ser um fato relevante e extremamente importante para a consecução de alguns objetivos do Estado. E não só do Estado brasileiro, mas isso permeia as diversas jurisdições que trabalham com defesa da concorrência, com regulação setorial. E eu acho que o fato de aproveitar e falar primeiro, talvez me propicie uma tônica de provocação que as autoridades, sobretudo a autoridade brasileira, por certo, pode precisar de alguns ajustes do ponto de vista legislativo e do ponto de vista operacional para que a gente possa, de fato, fazer cabo a essas necessidades. O que eu quero dizer? Hoje, atualmente, a gente tem uma autoridade em que a grande parte dos casos apresentados ela está atrelada a atos de concentração sumários, resolvidos aí sob a batuta dos dois Alexandres, do Cordeiro e do Barreto, de forma quase que automática. Em horas, hoje, um ato de concentração consegue ser aprovado. Mas a nossa persecução de processos administrativos e de atos de concentração tem um ritual, uma sistemática, que naturalmente toma muito mais tempo, né? E esse tempo, em razão da formalidade ou das próprias competências da agência, da autoridade, que é passiva, em sua grande maioria, da ação, ela talvez hoje não responda às necessidades sociais. E a gente precisaria fazer alguns ajustes. O que é que eu quero dizer? Hoje, as situações em que a gente vive de crise institucional para fazer face às intempéries, problemas climáticos, tivemos pandemia, estamos tendo setores em que a política pública exige uma convergência de empresas, a parte de ambiente é um grande exemplo. Quando a gente verifica painéis antecedentes, a gente observava a política brasileira de resíduos sólidos exige que você tenha que se articular, tenha que conversar para que essa economia cíclica, que novamente hoje inclusive vigora, ela exige uma interação, existe uma proatividade das empresas de fazer com que haja esse uso da atividade de forma retornável. Então, os arranjos eles são necessários para a gente imaginar. Ora, e nós não temos hoje um instrumento, talvez, como existe na França, da haute saisine, de eles se
provocarem para estudar um determinado setor, para identificar algumas necessidades. A França, por exemplo, faz agora uma avaliação sobre a questão da rotulagem, para saber se os instrumentos de apresentação para a sociedade dos produtos, ela traduz, sim, um grau de competitividade desejável, se isso não mitiga um determinado produto em detrimento do outro. Ou seja, a autoridade de concorrência, ela vai além daquela trivialidade de uma repreensão, de uma ação passiva diante de provocações, de atos de concentração ou de processos administrativos. Então, hoje, a advocacia da concorrência, de maneira geral, está toda atrelada à SEAI. Mas será que não é a hora já de dar um protagonismo maior para o CAD, de tomar posições, de ter deliberações que possam realizar situações como, num período de crise, como permitir que uma indústria se coordene para fazer face a essas necessidades ambientais? O Rio Grande do Sul, por exemplo, ou outras atividades econômicas que, em razão da essencialidade, em razão de serem serviços públicos relevantes, também precisem estar ali circunstancialmente alinhados. Hoje nós temos várias consultas, creio até que o conselheiro Carlos Jacques vai falar sobre isso, mas o procedimento estruturado para a consulta não necessariamente vai ter aquela agilidade ou aquela celeridade que se precisaria, e mesmo a formalidade que ele tem para que a gente possa dar essas respostas. O grau de instrução que a consulta comporta, a gente já sabe que muitas vezes a consulta ela é um instrumento quase que inacabado, quase fechado de informação de processos. Então, seja do ponto de vista institucional, de se criar uma competência proativa para o CAD, seja do ponto de vista procedimental, que a gente também tenha a legislação, e todos aqueles que trabalharam na legislação, e vários aqui sabem, a infinidade de prazos que há nos inquéritos, no inquérito administrativo, no processo administrativo, 5 dias, 10 dias, 8 dias, ou seja, você tem uma série de formalidades que não respondem mais àquela exigência. Por isso, inclusive, que há tanto abertura de PPs e não de inquéritos e de processos, porque o PP dá um pouco mais de flexibilidade à instrução, à interpretação dos casos. Então, talvez, não só da parte estrutural e institucional, mas também da parte procedimental, entregar ao CAD condições de ter uma ação maior, isso pode ajudar muito para os próximos passos. Eu creio que, e por aí eu já vou concluindo a minha fala muito mais provocativa do que qualquer coisa, a lógica da colaboração entre concorrentes e algumas indústrias, alguns serviços, eu preciso simplesmente que isso esteja direcionado. A concorrência nunca foi um fim. A concorrência sempre é um instrumento benéfico. E mesmo que eu limite a estrutura de uma plena concorrência, que essa concorrência se dê entre menos players, entre menos agentes, muito mais importante é você orientar que essa competitividade seja mais transparente, que ela seja com regras mais claras, com a contabilidade social das autoridades, ao mesmo tempo em que eu preconizo outros valores, os valores da sustentabilidade, os valores da coesão social, são aspectos que a nossa Constituição, a Constituição brasileira, por exemplo, sempre primou, e creio que ela não pode estar desassociada quando a gente verifica o interesse maior, que é o interesse do progresso e dessa vertente muito importante que tem hoje no Brasil, de admitir uma pluralidade, uma visão mais construtiva para a sociedade. Então, eu acho que, dentro dessa provocação de falar primeiro, eu ficaria com uma pergunta. Será que a gente não poderia ou deveria fazer alguns ajustes na nossa legislação para viabilizar uma colaboração livre e correta entre concorrentes? Eu acho que até tensionou aqui, mas fica para os próximos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Gilvandro. Você colocou muito bem o tema, não foi à toa, né, que você foi eleito para a abertura da mesa, por unanimidade aqui dos colegas.
Mas, enfim, é isso. A gente consegue, a nossa concepção é pensar a economia de mercado com concorrência. E acho que a sua conclusão é muito importante. Concorrência não é um fim a ser atingido, é um meio. Gostei muito também dos exemplos com os quais você trabalhou, de resíduos sólidos e também do Rio Grande do Sul. Você tocou também num elemento muito importante dessa temática, que é a questão da temporariedade, né? Acho que a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais. Mas, então, agora, senhores, vou passar a palavra para o conselheiro do CAD, Carlos Jacques. Muito boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer os organizadores do evento, né? As pessoas do ministro Gilmar, o ministro Luiz Salomão, que me convidaram para participar desse evento, que muito engrandece o nosso debate acerca do direito e, especificamente, do direito da concorrência, né? Esse painel de colaboradores, eu me organizei para discutir 2 temas. Uma consulta de colaboração de concorrência, que não tem. Isso, obrigado. Uma consulta, né, até o Giovanni diz assim, bom, não deveria ser, mas está chegando ao CAD por meio de consulta, né? Essa é uma realidade. A primeira, de colaboração de concorrentes, num assunto que se chama acordo de compra, que numa situação limite poderia se transformar num cartel de compra, né? Então, esse foi analisado pelo tribunal, eu fui o relator desse caso, e eu vou apresentar, então, aqui as considerações. Agora, como a moderadora comentou muito a questão da sustentabilidade, né, porque esse acordo de compras ele não tem uma dimensão ligada diretamente ao meio ambiente, olha o que aconteceu, né? Faz 2 semanas, a mim foi distribuída uma outra consulta, né? Essa, obviamente, como ainda vai ser analisada, vai ser apreciada, não podemos fazer nenhum juízo de valor sobre ela, mas eu posso descrever como que, na questão da sustentabilidade, o direito da concorrência e a teoria da concorrência encontra um desafio evidente, que é, quando você reduz a competição ou cria riscos para redução da competição em um mercado, para fomentar benefícios para outros mercados ou para não consumidores, né? Então, o caso dessa consulta que foi apresentada, que ainda vai ser apreciada pelo tribunal, é muito interessante. São empresas que competem no mercado de gestão de resíduos sólidos. E elas estão perguntando o seguinte ao CAD: se nós colaborarmos nesse mercado de gestão de resíduos sólidos, ou seja, em princípio a gente pode verificar algum tipo de dano potencial à concorrência, mas se nós colaborarmos, nós vamos produzir biometano. Biometano não é gestão de resíduos sólidos, é um outro produto, é um outro mercado, é uma outra realidade. Então, como que, do ponto de vista da defesa do meio ambiente e das questões de sustentabilidade energética, econômica em geral, né, o direito da concorrência ele vai se deparar, então, com análises que são mais complexas, que alguns entendem que tem que ser incluídos, né, benefícios fora do mercado, na análise de compensação, né, de eficiências com danos à concorrência, se houver, que ainda que sejam danos toleráveis, né, e não substanciais, mas também alguns dizendo, bom, mas se nós formos por aí, se a gente começar a compensar dano à concorrência com eficiências que não são do próprio mercado, que não é do próprio consumidor atingido, mas fora do mercado, nós poderíamos criar uma situação até limite de essas colaborações impedirem a inovação, que no fundo impediria a própria sustentabilidade, porque a inovação, muito dela decorre da competição, da existência de um cenário de competição, né? E então o direito antitruste, o direito da concorrência, se ele perde o foco da defesa da concorrência, ele poderia prejudicar a própria sustentabilidade e a própria inovação, tá? Então, esses são os desafios, mas esse é um tema que o tribunal ainda vai, nesse caso, né, estudar, analisar e julgar. O outro caso, que não se relaciona à sustentabilidade, mas que é do tema, né, de colaboração entre concorrentes, 2 empresas no Brasil que são varejistas no mercado de material de construção. E elas queriam fazer um acordo
fizeram, né, um memorando de entendimentos, apresentaram ao CAD como consulta, dizendo o seguinte: olha, nós vamos criar um comitê de compra, nós agora vamos comprar junto aos fornecedores conjuntamente. Nós não vamos mais atuar de forma independente. Qual era o objetivo do comitê de compras? Negociar condições melhores de fornecimento, principalmente descontos, e aumentar o mix de produto, porque fornecedor muitas vezes faz o produto com a marca da empresa varejista, que vende o produto de material de construção. Então, quando eles passassem, essas duas empresas, que era a Cassol e a Todimo, a negociar conjuntamente, então, marca própria de uma poderia ser colocada na loja de outra, mas com a ajuda do fornecedor produzindo para ambas, né? Aumentando os volumes. E então o mix de produto aumentaria. O que mais aumentaria? O próprio volume de aquisição. Por quê? Quando elas fazem o comitê de compras, elas somam as cotas de volume. Então, elas mesmas disseram que, no caso de um fornecedor de tintas, elas tinham o status de azul marinho, navy blue, mas não tinham o status black, que era o status superior. Quando elas somam os volumes de cada, ambas vão para o status black. O que isso significa? Mais desconto, menor preço e, portanto, um volume maior de compras, pelo menos presumido. O que o acordo de compras mostra, do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, a redução da concorrência, né, podendo chegar a cartel de compra. Mas, do ponto de vista positivo, é que, se houver economias de escala no mercado dos fornecedores, né, você pode ter uma redução geral de preços e, inclusive, né, beneficiar o consumidor na ponta. Então, o acordo de compras, ele pode, né, o Joint Purchase Agreement, né, como na União Europeia, ano passado, eles, no capítulo 4, atualizaram esse tema, ele pode ser benéfico, em última análise, ao próprio consumidor, e aumentando os volumes de venda do fornecedor, dos distribuidores, na aquisição, etc. Tá? Então, isso foi analisado. E quais seriam os riscos? E o que o CAD analisou? Primeiro, esse acordo de compras se transformaria num cartel de compras? Não. Por quê? Qual o critério? As empresas que estão fazendo um acordo têm qual share? Juntas não chegavam a 5%. Perante fornecedor individualmente, né, que nem é uma análise de mercado, era uma análise ali individualizada, elas compravam no máximo 6% de que um fornecedor vendia. O que mais vendia a elas, vendia 6% do seu volume de oferta. Então, se entendeu que as empresas eram muito pequenas para que o acordo de compra entre elas pudesse gerar uma preocupação concorrencial a cartel de compras, né? Do ponto de vista da Comunidade Europeia, eles usam um critério, né, de presunção relativa de 15%. Né? Até 15% das empresas envolvidas na operação, o acordo de compras não geraria grandes preocupações concorrenciais. Acima de 15%, sim. Aqui não se chegava a 5%. Tá? Então, o poder de monopsônio foi afastado. O segundo ponto, a troca de informação concorrencialmente sensível. Essa tem. Porque no comitê de compra, uma sabe o volume que a outra está comprando. E essa é uma informação concorrencialmente sensível. Mas, de novo, por serem tão pequenas, o CAD entendeu que não havia preocupação. Né? E a terceira, e aí, colocando aqui a observação do Gilvandro, era se a consulta estava sendo inapropriada, porque você não pode usar consulta para contrato associativo. Né? Mas o contrato associativo aqui foi afastado. Esse comitê de compras, ele não tinha a noção de empreendimento comum, apesar do nome, eles não compravam coletivamente, eles só negociavam os descontos coletivamente. Individualmente, cada empresa podia comprar e não era obrigada a comprar, mesmo que foi negociado coletivamente. Né? Não havia compartilhamento de riscos, no sentido de que os diretores de cada empresa eram remunerados pela própria empresa e não por um comitê. O comitê não tinha orçamento, não tinha capital. Tá? Então, todos esses elementos afastaram a ideia de que se tratava de um contrato associativo, então a consulta foi conhecida, foi apreciada e foi entregue dessa forma. Tá? Esses são os dois pontos que eu queria trazer. Né? Agora, a gente está no gabinete estudando, tá, o caso do biometano, dessa consulta, que envolve o tema de sustentabilidade, né, mas essa conversa fica para uma próxima. Né?
Tá ok? Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que você trouxe elementos extremamente importantes e está contribuindo bastante aqui para a discussão. Gostei muito quando você fala da inovação, que ela é fruto do ambiente concorrencial. De fato, isso é um argumento bastante sensível. E quando você fala também do acordo de compras, eu confesso também no setor de saneamento, a gente sempre para pensar um pouquinho sobre a possibilidade de fazer isso, mas teria que fazer assim a decomposição da construção do preço de determinados insumos da cadeia. E aí a gente entra também numa outra questão que você também tratou, que são os dados, né, e a confidencialidade, né, até que ponto, que tipo de tratamento a gente tem que fazer para fazer uma composição de um acordo de compras, né, que em tese para a gente conseguir uma escala, um preço melhor, mas tem todas essas questões paralelas que também devem ser levadas em consideração. Então, agradeço suas contribuições. Para dar continuidade aqui ao nosso painel, então, agora eu vou passar para a Mariana Tavares. Muito obrigada. Antes de mais, eu gostava de agradecer à organização e ao convite feito. E é um prazer muito especial estar aqui com os colegas do CAGI, onde eu também trabalhei, na altura do Paulo e na altura do Gilvandro. Agora muito gosto aqui representada a mais alto nível com a doutora Alexandra Cordeiro e os outros 2 conselheiros também. Portanto, tem sido verdadeiramente um prazer estar aqui neste painel específico. E muito gosto também, parabéns à moderadora. Quando me anunciaram... Eu não estou a dizer nada de errado ainda. Quando me anunciaram o tema do painel, acordo entre concorrentes, eu pensei, o que é que há para dizer em 2024 sobre acordos entre concorrentes? Porque não há tema mais clássico do direito à concorrência que não seja o tema de acordos entre concorrentes, não é? No século XIX foram proibidos nos Estados Unidos, entretanto por aí, quer dizer, desde que afetem a concorrência, não é? Portanto, o que é que há de novo e porque é que nós continuamos a falar e a debater acordos entre concorrentes? E então, na minha reflexão, que eu escrevi direitinho, e isso revela-se também nas intervenções tidas pelo Gilvandro e pelo conselheiro Carlos Jacques, de facto, a contemporaneidade do debate está no contexto geopolítico que vivemos e em que se vive, e é neste contexto geopolítico que os acordos entre concorrentes têm de ser debatidos e falados. E é por isso que, apesar de serem proibidos há mais de um século, continuamos a debater a questão dos acordos entre concorrentes, porque os contextos geopolíticos vão mudando. E isso revelou-se aqui das diferentes crises. Então, comecei por perguntar o que haverá para dizer sobre este tema que não tenha sido dito. Porque é que continuamos a debater os acordos entre concorrentes? Há novas teorias do dano? Há novas eficiências que justifiquem? Seguramente que sim. Mas eu diria que, mais do que isso, a novidade, a contemporaneidade do debate sobre o tema tão clássico está no contexto geopolítico que vivemos. E esse contexto é diferente ou não, mas tende a ser diferente entre Portugal e Brasil, entre a União Europeia e a América Latina ou a América. Daí ser muito interessante este fórum, onde podemos ver o tema dos 2 primas dos 2 lados do Atlântico. Alguns desafios são comuns, por exemplo, a sustentabilidade, que temos aqui falado. Outros desafios são específicos. Neste caso, do lado atlântico, temos a crise energética provocada pelo conflito da Ucrânia, que é uma coisa que afeta em muito os países da União Europeia. E o direito à concorrência não é neutro, nem é irrelevante neste debate e nestes desafios que se levantam, quer de um lado, quer do outro, do Atlântico. Isto porquê? Porque o direito à concorrência não é aplicado num vácuo e tampouco é neutro do ponto de vista dos valores e objetivos que persegue. Aliás, o Gilvandro perguntava se a concorrência nunca foi um fim, não é? Que outros objetivos as nossas constituições têm para ser protegidos, que podem sobrepor-se ao trabalho, ao alcance dos quais o direito à concorrência pode ser aplicado. E esse é um debate que, se há década e meia era um debate tabu, pelo menos aqui na Europa, ninguém falava de outros objetivos ou não se falavam, agora debate sem vergonha nenhuma e como sendo até o grande debate
a nível de direito da concorrência é que outros objetivos ou que objetivos é que devem ser tidos em conta quando se faz uma aplicação do direito da concorrência. E estamos, de facto, a trabalhar em tempos de incerteza geopolítica. E refiro-me não só ao trabalho das autoridades da concorrência, mas também ao trabalho das empresas e dos advogados que aconselham as empresas. E, aliás, a Cristiane muito bem falou no início dos desafios que isso traz também para os negócios, não é? A última década e meia na União Europeia, seguramente no Brasil, mas eu tenho que falar daquilo que conheço mais profundamente, tem sido uma época de gestão de crises. E as autoridades da concorrência têm vivido também épocas de gestão de crises. E de crise é que eu falo? Temos, desde logo, a crise financeira de 2008 até 2013, 2014. Temos a crise provocada pela saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Depois tivemos a crise de Covid-19, que não é só deste lado, do outro lado também, mas que realmente colocou desafios ao direito da concorrência, nomeadamente às cadeias de abastecimento, e daí o Conselho falava dos acordos de abastecimento e de compras terem sido extremamente debatidos no âmbito deste contexto de gestão de crise, qual o papel dos acordos entre empresas para ultrapassar o problema das cadeias de abastecimento. E agora, muito concretamente, temos a crise da guerra da Ucrânia, que provoca grandes problemas a nível da autonomia energética, uma vez que grande parte da União Europeia, Portugal menos, mas como somos país exportador de eletricidade, também vemos os nossos preços aumentar por causa da exportação de eletricidade, mas grande parte dos países da União Europeia, a começar pela Alemanha, estava dependente da energia, da eletricidade e do petróleo que vinha da Rússia, coisa que se quis cortar com a imposição de sanções. Portanto, e a juntar a isto, claro, que temos de falar, temos a emergência ecológica que leva a que se fale do debate sobre a sustentabilidade e qual o papel dos acordos entre empresas, acordos de sustentabilidade entre empresas. Mas, portanto, nós continuamos a falar do tema de acordos entre empresas precisamente porque os contextos geopolíticos nos quais estes acordos são debatidos vai mudando e atualmente, ou pelo menos nas duas últimas décadas, têm sido acordos de crise. Portanto, já quase que não há uma situação normal de aplicação do direito da concorrência, mas são situações de aplicação do direito da concorrência em épocas de crise. E isto leva a que, como o Gilvandro disse, de facto se questione qual o papel do direito da concorrência no alcance de outros objetivos, seja ele a estabilidade económica, seja ele a estabilidade de fornecimento de energia, seja ele de alcance de objetivos ecológicos. E, portanto, como estamos a operar num mundo em constante mudança, que há muito diferente daquilo que estávamos habituados a viver de estabilidade, só um contexto que isto, se calhar, para quem é do Brasil vai achar muito estranho, mas eu fui a um café na semana passada e eles avisaram, nós aumentamos outra vez os preços. Como assim aumentaram outra vez os preços? Aumentar preços 2 vezes ao ano. Eu sei que isto no Brasil, aumentar 2 vezes ao ano é uma coisa normalíssima, não é? Para nós é uma situação que eu pergunto, o quê? Mas aumentaram outra vez os preços? Portanto, estão a ver já a instabilidade que é esta subida e, portanto, as autoridades da concorrência começam a falar também do combate à inflação. Coisa que era nunca vista uma autoridade da concorrência perguntar, mas qual é o papel da autoridade da concorrência no combate à inflação? Primeiro, a inflação, quer dizer, quando eu nasci, nos anos 70, era um fenómeno muito grande, mas isso foi estabilizado há anos já na União. Mas depois, o papel das autoridades da concorrência é o combate à inflação, se calhar também é, o que é que elas podem fazer, não é? Mas, portanto, isto também traz desafios às autoridades da concorrência, mas, acima de tudo, e também às empresas. São épocas de grande incerteza jurídica. E isto porquê? Precisamente porque é uma aplicação do direito da concorrência em época de crise, ou seja, que é feita de forma extraordinária. Questões que estão colocadas e, se calhar, para as quais as autoridades querem dar respostas diferentes àquelas que já tinham sido dadas anteriormente. Portanto, tudo isto traz incertezas. No contexto europeu, estas incertezas jurídicas são agravadas, também porque se fala aqui de promoção de outros objetivos estes que são objeto
de outras regulamentações, como o Digital Markets Act, ou seja, o ato ou a regulação dos mercados digitais, a regulação dos serviços digitais, o RGDP, ou seja, a regulação para a proteção de dados. Estes regimes, que se aplicam, acima de tudo, aos negócios, às empresas, dialogam também com as regras da concorrência. E como é que se aplicam? Que choques há, que conflitos há? E pela primeira vez estão a ser aplicados e não há jurisprudência, não há experiência, é o direito a ser criado. E como o Gilvandro dizia, que eu apontei, o direito se transforma constantemente, não é? E este é um bom exemplo e as empresas neste momento vivem essa transformação constante do direito, neste caso muito concreto, o direito à concorrência. Acresce que no contexto da União Europeia celebramos agora os 20 anos desde a entrada em vigor do Regulamento 1/2003. Talvez para quem tenha estado na Europa saibam o que é o Regulamento 1/2003. É o Regulamento da União Europeia que levou à descentralização da aplicação do direito europeu, ou seja, as autoridades da concorrência nacionais passam a aplicar não só o direito nacional, como também o direito previsto nos tratados. Ok, o que é que há de novo nisto? Novo disto é que a interpretação do tratado sobrepõe-se à interpretação, isto em grosso modo, do direito nacional. Isto levou também a que as autoridades da concorrência abrissem muitos mais casos de investigação, eu tenho aqui os números, e entre 2004 e 2023, os números do ano passado, foram abertas 3.000 investigações pelas autoridades nacionais da concorrência, portanto, a nível europeu. Isto trata-se, de facto, de um feito extraordinário, com resultados profundos. Um dos resultados foi o papel crescente que as agências nacionais desempenham na aplicação do direito da União. É justo dizer-se que as autoridades de concorrência têm feito um esforço para explicar as suas prioridades e elaborar documentos onde dão as suas perspectivas sobre a interpretação do direito. Portanto, como há um cenário de grande incerteza, é justo admitir que as autoridades têm feito, mas aqui no lado da Europa, um esforço para dar a conhecer a sua interpretação de como é que aplicarão o direito e até quais são as prioridades para a aplicação desse direito. E dou 2 exemplos concretos. As orientações da Comissão Europeia sobre os acordos horizontais, onde no capítulo 9 abordam as questões da sustentabilidade. Portanto, o exemplo que o Comissário estava a falar, precisamente dos acordos por questões ecológicas das empresas de gestão de resíduos sólidos, como é que isso poderia ser tratado. E outro exemplo é que a Autoridade da Concorrência Portuguesa, que teve até recentemente em consulta pública o guia de boas práticas dos acordos de sustentabilidade. E este é um trabalho muito importante da parte das autoridades que dialogam, sem perder obviamente o aspecto da autoridade da concorrência, mas dialogam com as empresas no sentido de mostrar aquilo que é, lá está, o tal balanço, equilíbrio, peso entre o direito da concorrência e como perseguir outros objetivos. Outra parte, e para terminar a minha intervenção, relativamente à intervenção das autoridades nesta questão de prosseguir outros objetivos, está também nas prioridades que elegem, que norteiam, que elegem para a sua atividade de enforcement. E eu dou um exemplo muito grande, que tem estado em debate, nomeadamente na OCDE, sobre os acordos no poach, ou também aqueles acordos que proíbem entre empresas para a não contratação de trabalhadores. Pela primeira vez, mas em Portugal, começa-se a falar da aplicação do direito à concorrência no mercado de trabalho, não é? E como estamos em pleno Euro 2024, como Portugal e Brasil, o futebol é desporto rei, o primeiro caso da Autoridade da Concorrência sobre o no poach foi precisamente um caso que se aplicou à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em que a Autoridade da Concorrência ordenou à Liga, em 2020, a suspensão imediata da deliberação que impedia a contratação pelos clubes da primeira e segunda liga de futebolistas que tinham rescindido unilateralmente o contrato de trabalho e que invocassem para essa rescisão questões ligadas à pandemia Covid-19.
Entretanto, desde aí, em 2022, a Autoridade da Concorrência emitiu pela primeira vez uma decisão sancionatória de um acordo de não contratação de trabalhadores que envolveu a Liga Portuguesa de Futebol e 31 sociedades esportivas. Portanto, é interessante, foi um acordo, nos Estados Unidos fala-se muito ultimamente, ter-se acordos no poach no mercado nos mercados digitais, não é? Portanto, em que as grandes empresas têm acordos para não contratar engenheiros de programação de outras empresas. Portanto, até que ponto é que isto é contrário ao direito da concorrência, ou até que ponto é que isto é necessário para que as empresas tenham a estabilidade necessária para progredir e inovar. Esta está a questão e aqui o debate futuro. E com este exemplo futebolístico termino, na esperança que Portugal ganhe o jogo, e com a indicação que realmente os tempos que nós vivemos são de incertezas, as autoridades da concorrência aplicam o direito da concorrência neste contexto de incerteza e sempre com a visão de alcance do objetivo de concorrência e de outros objetivos fundamentais para a vida em sociedade, aos quais uma autoridade da concorrência e as empresas não podem ser neutras. Muito obrigada. Mariana começou a fala dela com uma pergunta: por que a gente continua falando sobre parceria na concorrência? E acho que você conseguiu responder sua própria pergunta, dando uma aula aqui para a gente. Parabéns. Como você também pôde dar vários exemplos e foi bastante generalista, eu vou passar, então, a palavra agora para que a gente possa também analisar sob o ponto de vista de um setor. Então, passar a palavra para Thomas Fuchs, que é presidente da ABComp, que é uma associação de operadoras competitivas. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aqui pela participação aqui. Só corrigindo aqui, é a Telcomp, que é a Associação das Operadoras Competitivas. E um pouco diferente, eu não sou jurista, né? Sou um empresário e presidente do conselho da associação, então tenho uma visão não diferente, mas uma visão da prática, né? do dia a dia, né? Então, quando olha um setor como o de telecomunicações, ele é um setor onde eu compro, onde eu vendo, onde eu concorro, onde eu construo em conjunto com o meu concorrente, brigo, vou no CAD, vou na Anatel, vou na Justiça, né? Então, é um setor que ele tem uma competitividade muito importante e muito grande, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é que a gente normalmente só enxerga 3 operadoras no Brasil, ou 4, né? Com a Oi, né? A gente está em Portugal aqui, mas no Brasil a gente tem Vivo, Claro, TIM, Oi, e tem mais 10 mil empresas, né? A gente pouco sabe disso, mas quando você olha São Paulo, Rio, grandes cidades, você tem as grandes operadoras. Quando você vai se afastando dessas grandes cidades, você tem pequenas operadoras, onde elas, em conjunto, dominam o mercado, né? Então, elas têm um market share acima até de 90% em conjunto. Enquanto que, quando você vai para as grandes cidades, as 3 operadoras, elas têm um market share aí acima de 60%. O mercado, provavelmente, de internet, né, ele é um mercado que ele nasceu de colaboração, né? Então, imagine uma cidadezinha pequenininha no interior do Ceará. A internet só chega lá porque uma série de empresas vão montando as suas redes e, em algum momento, elas se interconectam, elas se entroncam e elas levam até a internet, né? Então, simplesmente acessar um site aqui em Portugal, você tem uma série de empresas que vão colaborando até elas acessarem aqui a internet e, obviamente, vice-versa, né? Então, a gente olha, realmente uma rede composta por uma quantidade muito grande de empresas, né? A primeira colaboração no mercado nosso, ela vem da época ainda da LGT, né? Então, você tinha 3 empresas dominantes, né? Obviamente monopolistas, e o regulador, né? Aí a gente tem uma agência reguladora muito forte, e é muito importante isso para o nosso setor, e acredito que para outros setores, né? Sem a abertura do mercado, sem a obrigação das operadoras, das empresas, colaborarem entre si, né? É uma obrigação, mas não deixa de ser uma colaboração,
você pôde se comunicar, né? Senão você teria uma rede de celular ou uma rede de telefonia fixa falando só com ela mesma. Então, a gente teria que ter vários números telefônicos e ser cliente de várias empresas, né? Então, essa possibilidade de colaborar ou de interconectar, ela vem aí da época do nosso órgão regulador, né? Vem lá da Lei Geral de Telecomunicações, né? E aí, quando a gente entra nesse mercado realmente colaborativo, hoje a gente vê, no próprio CAD, teve decisões favoráveis à RAN-sharing, né, que nada mais é do que duas empresas utilizando aí dos mesmos equipamentos, de suas mesmas infraestruturas, e isso, obviamente, é importante não só para a sustentabilidade, mas para chegar no brasileiro, né, porque, no final de tudo, a gente não pode esquecer que a competição, a não competição, coordenação ou qualquer outra coisa, ela tem que beneficiar no final quem usa, né? Então, se é uma estrada, é um brasileiro morando longe, se é uma escola pública, é a internet que vai chegar lá, a gente não pode esquecer no final que tudo a gente tem falado de uma pessoa, né? Ou de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então, qualquer colaboração que vá ter ou que já tenha, a gente não pode esquecer, o beneficiário final é um usuário, uma pessoa física ou jurídica, que ela pode estar em São Paulo, no Rio, ou ela pode estar no meio da Amazônia, né? Então, esses são pontos bastante importantes, né? Quando a gente olha o nosso setor especificamente, é fundamental um órgão regulador e o CAD, né? Acho que são os dois. A gente teve vários casos aí nos últimos anos com a colaboração aí do CAD e da própria agência, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil são vários Brasis dentro de um Brasil só, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, em telefonia móvel, hoje você tem 20% do mercado brasileiro coberto, né? A área geográfica brasileira, 20% é coberta por sistemas de telecomunicações móveis, 80% não, né? As grandes cidades, nós somos bem atendidos. Ninguém aqui pode dizer que vai para São Paulo, para o Rio, para Brasília e não é bem atendido. Agora, quando você começa a se afastar desses grandes centros, você precisa, sim, de algum outro mecanismo, de algum outro tipo de colaboração que a gente possa entregar a internet para os outros brasileiros que não estão nos grandes centros. E aí entra uma Anatel, entra um CAD, entra a frequência, né, porque é uso... a gente só não dá para só botar no ar a telefonia móvel, você precisa de radiofrequência, né? Então, aí você entra numa série de pontos, obviamente, setoriais, que a participação do mercado, a participação tanto do regulador quanto do órgão de defesa é muito importante. Então, acho que são pontos aí eu não sou jurista, né? Estou sendo um pouco mais prático, mas, assim, acho que a gente não pode esquecer do usuário final, né, da pessoa física. E quando a gente está num setor com grandes players, né, não vou nem falar que são grandes, eles são gigantes, porque dentro da associação nós temos grandes empresas, mas a gente está no mercado que temos gigantes, né? E os gigantes, normalmente, de vez em quando, colaboram, de vez em quando, têm que ser forçados, né? Faz parte. Acho que isso é no mundo inteiro, não é só no mercado brasileiro. Talvez o mercado de telecomunicações seja um pouco diferente pelos seus tamanhos. Acho que essas são minhas considerações. Obrigada, Thomas. Não tem problema nenhum. O fato de você não ser jurista, o importante é que você trouxe para a gente aqui uma realidade de um Brasil diferente, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes do painel começar. E você me reportou isso, né, de que temos que conhecer o verdadeiro Brasil, né, e que isso faz toda a diferença. Então, obrigada pela experiência que você pôde compartilhar conosco hoje. Agora, eu vou passar a palavra para o Paulo Bonier. Paulo Bonier é uma pessoa que tenho um imenso carinho, foi me apresentada a fazer um registro aqui, fugindo um pouco do protocolo, pelo meu colega Vitor Fernandes, que é organizador aqui do evento, também conselheiro do CAD. Obrigado pela oportunidade. Sem mais delongas, né, o Paulo está com um papel aqui bem caprichado para comentar com a gente, passar para você. Obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos. Queria começar também agradecendo aos organizadores pelo convite. Vejo aqui o professor Vitor Fernandes, conselheiro do CAD. Obrigado pelo convite.
Dizer também que é uma alegria muito grande poder estar tendo essa conversa com todos os colegas daqui da mesa. Cumprimento a todos na pessoa da nossa querida moderadora, a professora Cristiane Dias, e cumprimento também os especialistas e autoridades da concorrência, que são vários aqui. Me permito cumprimentar a todos na pessoa do professor Gésio Oliveira, ex-presidente do CAD. Parabenizar o Alexandre Barreto pela recondução ao cargo de superintendente-geral do CAD. Eu, de fato, tinha previsto algumas coisas, mas depois de tantas manifestações interessantes, eu confesso que eu mudei um pouco o roteiro, no espírito de tentar ser o mais colaborativo e agregar, de certa forma, a conversa. E eu acho que, da maneira, o pouco que eu eventualmente posso agregar, nas minhas atuais funções na OCDE, tentar agregar por essa perspectiva, né? Partindo da perspectiva do que eu vejo na OCDE, naturalmente as opiniões aqui não são da OCDE, dos seus Estados-membros, mas eu acho que reflete um pouco a temperatura dos debates que lá passam, no que tudo que foi dito. A Cristiane Dias começou falando, nas palavras iniciais, falou sobre limites, né? E eu acho que é uma palavra-chave nessa discussão, né? A discussão de colaboração entre concorrentes. No fundo, qual que é a questão? Eu acho que a questão tem a ver com limites, limites no sentido de fronteira, limites da licitude, né? Até onde pode e até onde não pode. Qual é a fronteira da licitude? Colaboração entre concorrentes, de uma maneira geral, para pessoas que trabalham na área, para as autoridades da concorrência, é visto com um pouco de reticência, né? Olha, colaboração entre concorrentes têm que competir. Concorrentes não deveriam estar colaborando. Essa é talvez a primeira reação, pelo menos é uma reação comum. Por questões que não são, digamos, difíceis de compreender, que a aproximação de um concorrente com outro pode trazer impactos de redução de rivalidade, se conhece melhor o comportamento do outro, portanto, pode ter implicações aí colusivas, ainda que indiretas ou tácitas. Mas a verdade eu acho que a Mariana Tavares colocou isso de forma muito clara, e todos, aliás, em que há situações, eu diria até bastante situações, em que a colaboração entre concorrentes é positiva. O Tomás trouxe aqui, eu acho que o exemplo de telecomunicações é um exemplo muito ilustrativo. Compartilhamento de infraestrutura. Imagina o custo que seria se não houvesse uma colaboração entre concorrentes para compartilhar estruturas, os custos seriam muito maiores e as pessoas os consumidores iam sofrer as consequências, os impactos. E, de fato, esse é um exemplo ilustrativo. Inclusive, participei de alguns dessas discussões, casos concretos envolvendo, por exemplo, o hand-sharing, de compartilhamento de infraestrutura. Eu acho que é um exemplo ilustrativo. Outro exemplo também, para ficar, digamos, num passado recente, foi durante a pandemia. E tanto o professor Gilvando quanto a professora Mariana Tavares trouxeram aqui a questão de crises, né? E realmente, eu acho que em momentos de crise, esse tema da colaboração entre concorrentes, digamos, ele aumenta de importância diante da necessidade. A parceria entre a Pfizer, uma empresa americana, e a empresa alemã BioNTech permitiu a criação, a descoberta e testes e aprovação de uma vacina de combate ao vírus num tempo, difícil de dizer recorde, mas num tempo muito rápido, inclusive um tempo inferior ao que muitos especialistas especulavam no início da pandemia. Salvo engano, a pandemia estourou em março de 2020, e em dezembro de 2020, a Pfizer e a BioNTech conseguiram a primeira aprovação regulatória no Reino Unido, permitindo o início de aplicação das vacinas. Depois teve um processo de produção que, claro, também tem o seu tempo. Mas acho que esse é um exemplo ilustrativo, tanto de telecomunicações quanto de pesquisa e desenvolvimento, e nessa área de pandemia, em que a colaboração de concorrentes se mostrou positiva. Portanto, eu acho que é uma dimensão importante em que a política pública deve estar atento.
Como é que eu vejo na perspectiva da OCDE? A OCDE, mas se não todos, imagino que a maioria acompanha um pouco, o lema da OCDE é melhores políticas para uma vida melhor. Better policies for better lives. Melhores políticas públicas para uma vida melhor. Vida melhor do cidadão, do geral. Então, é sempre sobre esse olhar em que as discussões, os debates da OCDE se direcionam. Como que se manifesta nesse tema? Bom, quais são as melhores políticas públicas que estão sendo feitas ao redor do mundo? É um exercício um pouco de benchmarking. Vamos identificar as boas práticas e se há um conjunto de boas práticas que sejam identificadas, bom, se existe um common practice, a gente pode dizer que há ali um standard. Um standard OCDE nada mais é do que um reflexo de boas práticas adotadas pelo conjunto dos países que compõem a organização. Então, nesse ponto específico, eu acho que o que a OCDE tem tentado colaborar para o debate é enxergando a questão limites, fronteira da licitude, como uma área cinzenta. Olha, de fato, é difícil identificar o limite. O debate, muitas vezes, se dá na fronteira. Onde se situa essa fronteira? Então, a maneira de colaborar é reduzir a área cinzenta. Vamos tentar reduzir a área cinzenta de incerteza, trazendo um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança jurídica. Nessa toada, acho que uma série de iniciativas podem ser identificadas ao redor do mundo, e a OCDE tenta, de certa forma, coletar e agrupar as melhores. A Austrália tem um exemplo muito interessante que se comunica, dialoga bem com o nosso, me permite falar na primeira pessoa plural, a nossa consulta do CAD, que o conselheiro Carlos Jacques trouxe aqui, exemplos do CAD da consulta. Eles têm um regime de autorização de acordos de concorrentes. Então, se notifica justamente previamente as empresas, a iniciativa, e a autoridade da concorrência na Austrália, o ACCC, faz uma análise bastante célere, digamos, um fast track, e pelo menos para validar, falar, olha, tudo bem, esse aqui pode, e tem um sistema que funciona dessa forma. Salvo engano, eu acho até que o CAD, durante a pandemia, chegou a adotar esse procedimento de forma emergencial, inspirado talvez um pouco, ou pelo menos por essas discussões da OCDE. Me parece algo, de certa forma, tem uma semelhança com o Instituto da Consulta, por isso que eu trago aqui, mas, digamos, é mais específico para acordos entre concorrentes, e parece funcionar relativamente bem, não que necessariamente precise ser replicado, mas talvez possa ser observado. Outras autoridades de concorrência, eu diria até, digamos, a maioria, pelo menos um número maior, adotaram um pouco a linha do guidelines, né? Não, então vamos aqui tentar esclarecer, trazer mais previsibilidade com diretrizes mais claras, inclusive publicá-las. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Holanda, é o caso da Comissão Europeia, em que traz guidelines, guias, diretrizes específicas, normalmente elaboradas, publicadas pelas autoridades da concorrência, portanto, digamos, um custo administrativo mais baixo do que um processo normativo mais longo, legislativo, por exemplo, mas que também eu acho que agrega, contribui para diminuir a área cinzenta, ou seja, diminuir o nível de incerteza. A OCDE, por exemplo, identificou, no espírito de estabelecer safe harbors, né, balizas ou portos seguros, primeiro uma lista de don'ts, né? Olha, isso aqui não pode. Acordo entre concorrentes, colaboração entre concorrentes sobre preço não pode. Acordo em colaboração entre concorrentes sobre custo não pode, sobre salário não pode. Acho que isso já elimina, digamos, uma parte. E outra se não for possível falar o que pode, né, os do's, pelo menos indicar alguns elementos em que apontem para permissibilidade. Então, por exemplo, em cenários de crise, como foi citado aqui novamente pelo professor Giovanni e pela professora Mariana, a OCDE, com base nesse diálogo de práticas comuns ao redor do mundo, fala, olha, sempre que possível, é importante definir o escopo. Uma definição do escopo e uma definição temporal
são dois aspectos que ajudam. Então, por exemplo, crises de abastecimento, acho que foi a expressão que a Mariana Tavares trouxe como ilustração. A crise de abastecimento, talvez ela não precise incluir todos os produtos de uma determinada rede, cadeia de distribuição. Mais uma vez, citando aqui, fazendo um paralelo concreto da pandemia, houve ali rupturas de estoque, de fornecimento de máscaras e álcool gel. Talvez esses dois produtos justificassem, sim, uma conversa entre produtores, fornecedores, mercados, participantes dessa cadeia, por uma questão maior, né, de equidade, de distribuição, de oferta, de atender uma demanda por conta aí de uma inequação da oferta-demanda. Eu acho que é um exemplo concreto. Também a definição temporal. Olha, o ideal é que essas colaborações tenham um prazo definido. Elas não sejam para sempre. Pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que a realidade exigir. De novo, esses são elementos em que talvez aponte para uma possibilidade, ainda que há outros exemplos em que talvez isso não seja completamente aplicado. Mais uma vez, aqui o exemplo de telecomunicações, de compartilhamento de infraestrutura, é mais perene, naturalmente, do ponto de vista temporal. Para também aqui manter curto e sucinto, eu só queria terminar dizendo, com algumas perspectivas futuras. A professora Mariana Tavares pode me corrigir se eu cometer alguma impropriedade aqui sobre o direito da União Europeia, mas no ano passado foi publicado um guia de acordos horizontais, ou pelo menos uma atualização do guia de acordos horizontais da Comissão Europeia, que traz elementos bastante interessantes. Eu sinto, talvez, 2 deles que eu acho que se comunicam bem com a conversa desse painel. Um é a questão da sustentabilidade, que alguns já trouxeram, ou seja, quando que colaboração entre concorrentes que aumentem, que gerem um incremento, um benefício relacionado à sustentabilidade, meio ambiente, como dizemos no Brasil. Acho que em Portugal é só ambiente, né? Uma vez me falaram, mas não tem meio, é o ambiente, né? Mais questões ambientais. E um outro vetor, e para terminar, que eu acho muito interessante, é a questão da tecnologia. Na semana passada, o professor Thibaut Scherpel esteve na OCDE e houve um debate que tocava, na verdade, inteligência artificial, mas que trouxe à baila esse tema do acordo entre concorrentes. E ele propôs, de maneira, claro, construtiva no debate, posição dele, professor Thibaut Scherpel, uma isenção para os acordos, para as colaborações entre concorrentes que tratem do desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial generativa, sob a condição que sejam de código aberto e de livre acesso. Então, muito interessante, como que, inclusive, eu acho que, pelo que eu entendi a posição dele, cai até fora do threshold mínimo da Comissão Europeia, ou seja, não exige uma participação mínima de mercado de 20% ou 25%. Interessante como que, ou seja, acho que o importante é o tema e como que, olha, as questões tecnológicas estão desenvolvendo com rapidez, a inteligência artificial é uma manifestação clara disso, foi inclusive fala na abertura do evento pela manhã, e, portanto, o acordo entre colaboração entre concorrentes eventualmente pode servir, sobretudo sobre essas condições, né, de código de acesso livre e código de fonte aberta, perdão, e de acesso livre, para que outros possam ter acesso justamente à inovação e como ela está se desenvolvendo, um caminho, pelo menos, de discussão desse tema. Então, sustentabilidade de um lado e tecnologia do outro, acho que são 2 frentes importantes, olhando para o futuro, nesse tema de colaboração entre concorrentes. Eu teria mais coisa para dizer, mas eu me limito, fico aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Deixo a palavra com a nossa querida moderadora. Obrigada, Paulo. Sem dúvida que a visão do Paulo sempre
agrega muito à nossa reflexão, em especial a menção que você fez, né, aos manuais, aos guias de boas práticas, sempre muito importante aí para todas as autoridades, todos os reguladores. Agora, então, eu passo a palavra para Alexandre Cordeiro, atual presidente do CAD. Obrigado, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, Cristiane, o Carlos, o Paulo Bonier, a Mariana, o Gilvandro, o Thomas. Antes, parabenizar o Alexandre Barreto pela nomeação de hoje. Tem mais 2 anos aí no CAD para fazer o brilhante trabalho que você já tem feito. Cumprimentar também o Diogo, conselheiro do CAD, que está aqui. Em nome do Gessner, também cumprimentar todos os advogados da área e economistas que estão presentes. Doutor Eduardo Alckmin também acabou de entrar aí na sala, obrigado pela presença. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém. Estou com certeza, mas já estou pedindo desculpa antecipadamente. Gente, esse tema é um tema que o direito antitruste sempre olhou para ele com uma certa discriminação, assim, porque, a rigor, concorrente é para competir, não para colaborar. Mas a prática, no dia a dia, foi mostrando que algumas colaborações são eficientes e são importantes de serem feitas. E o mercado foi proporcionando isso, o mercado foi dizendo que isso era importante, e as autoridades antitruste ao redor do mundo também foram entendendo que algumas situações são importantes permitir a colaboração entre competidores. E tem 2 formas de você analisar isso, acho que é bem interessante deixar claro. Uma coisa é analisar a colaboração entre concorrentes dentro do direito concorrencial. E a outra é analisar ele do lado de fora do direito concorrencial. E eu vou explicar o que significa isso. Olhar para o lado de dentro do direito concorrencial é quando você está analisando a colaboração entre competidores e o que ela gera como efeito concorrencial ou não. Uma barganha coletiva, por exemplo, um hand-sharing, um compartilhamento de infraestrutura, que isso, no final do dia, vai gerar uma certa eficiência, vai gerar uma melhor qualidade na prestação dos serviços ou dos produtos e um menor preço. Aqui eu estou olhando somente dentro da concorrência. A outra visão é a visão que o Gilvandro falou muito disso, a Mariana também tocou muito nesse assunto, que é você ter um olhar para o direito da concorrência, visando outros objetivos que não seja o objetivo específico do Consumer Welfare Standard lá da Escola de Chicago. Isso é uma outra história. E esse tema foi muito discriminado nas 2 pontas, especialmente na primeira, que é olhar para dentro da concorrência. Falando de dentro da concorrência, esse tema ele pode ganhar várias vertentes. Ele pode ganhar uma vertente, como o Carlos disse, chegar até uma colaboração para compra e chegar a uma barganha coletiva para venda. E o CAD já analisou o caso assim, que foi o caso Simba, que é uma joint venture entre as televisões, algumas televisões, para barganhar o valor do sinal aberto com as cables. E aí, isso olhando dentro para a concorrência, tem um livro muito interessante que chama Capitalismo Americano, do Galbraith, que trata de uma tese específica do direito concorrencial que chama tese do poder compensatório. Essa tese do poder compensatório tem como eficiência a eliminação de peso morto. Isso que eu estou falando é uma coisa muito específica da concorrência que pode gerar eficiência. Agora, mesmo falando para dentro da concorrência, essa eficiência de geração de eliminação de peso morto não significa que será repassado para os produtos. Ela significa, num sentido geral, como uma melhor alocação dos recursos e o que acaba beneficiando a sociedade de uma maneira geral e não necessariamente em relação aos produtos. Então, pode chegar desde se juntar para fazer um cartel de compra ou se juntar para fazer uma colaboração para a venda
capacidade de eliminação de peso morto, como tem na Austrália, por exemplo, um procedimento específico, na ACCC, que você pode juntar em um grupo de empresas que são menores e pede para que a Austrália autorize que você barganhe coletivamente contra aquela outra empresa por um determinado período, e aí até ajustando o preço para poder vender os seus produtos ou comprar os seus produtos. O outro lado é discutir a concorrência com foco nos objetivos do que a concorrência tem para a sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está numa fase hoje do direito antitruste no mundo que a gente está num pêndulo nos direcionando para um período prévio à Escola de Chicago, que é uma tese e uma ideia de que o direito concorrencial se presta a defender outros objetivos que não seja o consumidor no final do dia. Melhor produto, melhor qualidade de serviço e menor preço. Essa tese já foi testada, mas como tudo no mundo, a vida é um pêndulo e a história do mundo mostra isso. A gente vai para um lado, vai para o outro. O que a gente não pode fazer é topar os radicalismos, tentar ficar em uma forma em que a gente tenha um caminho para voltar. Por que eu estou dizendo isso? Aqueles que defendem que o direito antitruste deve, seja via colaboração entre competidores, ou seja, de qualquer outra forma, ter outros objetivos, que não seja a defesa do consumidor, tem que tomar muito cuidado para que a gente não banalize a decisão técnica do direito da concorrência. O que isso quer dizer? Muito tem se falado em sustentabilidade, que é um tema de extrema importância para o mundo inteiro e até de sobrevivência. A pergunta é missão do direito concorrencial cuidar de sustentabilidade? Se a gente disser que sim, a gente está elegendo um valor, trazendo para dentro de um direito que não nasceu com ele, e aí abrindo a oportunidade de qualquer outro valor que uma sociedade eleja como politicamente importante, seja trazida para uma decisão técnica. Eu posso, em vez de trazer sustentabilidade, trazer pobreza e desigualdade. E falando de um país não tão desenvolvido, pode ser um tema mais urgente do que a sustentabilidade. Eu posso trazer para o direito concorrencial igualdade de gênero. Todos esses valores e esses direitos, se a gente começar como autoridade antitruste só pesar em relação àquilo que é a nossa missão institucional, nós temos uma grande chance de nos perdermos para aquilo que a gente foi criado. Então, quando existe uma colaboração, e aqui eu não estou falando dos extremos, como uma pandemia, eu não estou falando dos extremos como, por exemplo, uma tragédia ambiental, como aconteceu no Rio Grande do Sul, eu estou falando do dia a dia do direito concorrencial. Eu acho que a gente não deve só pesar esses valores, mas é claro que, por exemplo, numa pandemia, e o CAD está de olho nisso, nós fizemos isso. O CAD, e aqui foi muito claro, ele não abriu mão da concorrência. O que ele fez foi relativizar naquele momento um valor, mas mesmo assim, no acordo que foi feito, garantir que a concorrência deveria ser restabelecida da maneira originária, assim que acabasse o evento extremo. Foi isso que a gente fez na época da pandemia, com todos os protocolos antitrustes. Isso é papel da autoridade, entender que ela vive num contexto de um mundo real e que, muito embora seja a missão institucional da autoridade antitruste, portanto, é a sua finalidade, ela não é o valor maior da sociedade. Portanto, devemos só pesar nos momentos extremos, com muita cautela e sempre sem queimar as pontes, tendo uma possibilidade de retorno. E por isso, esse tema colaboração entre concorrentes
ele voltou a ser um tema muito interessante para o mundo, porque todas as pessoas e o mundo inteiro sentiu a necessidade de unir esforços para resolver um problema emergente. E todos perguntaram, mas será que vai passar no CAD? Será que vai passar no FTC? Será que as autoridades antitrust vão deixar? E aí, primeira aula que eu tive de direito, tive um professor, que inclusive um dos meus professores está aqui, o Carlos Jacques, disse o seguinte: a primeira coisa que você tem que aprender quando você vai fazer direito é que direito, antes de mais nada, é bom senso. Os desaforos que são feitos no mundo jurídico são claramente percebidos, mais cedo ou mais tarde. Qualquer jurista que não tem bom senso, ele realmente não consegue cumprir a sua missão, que é entregar justiça para a sociedade. Então, colaboração entre concorrentes chamou a atenção, especialmente na pandemia. A gente fez mais um caso de colaboração entre concorrentes antes da pandemia, e o Brasil está na vanguarda disso, porque o mundo sempre discriminou. Na época da greve dos caminhoneiros. Alexandre Barreto estava lá e vai lembrar disso. Nós precisávamos fazer o transporte do combustível no Brasil. E a gente conseguiu aprovar um acordo no CAD em que as distribuidoras de combustíveis pudessem dividir os seus caminhões, para que todas pudessem distribuir o combustível no Brasil inteiro. Fizemos um protocolo antitruste que, depois que acabasse a greve, cada um voltasse a competir e a competição seria reestabelecida. Bom, o mais importante é a gente lembrar que esse tema tem que ser tratado com muito cuidado, a gente não pode misturar as coisas, tem duas formas de olhar para ele, a primeira é para dentro da concorrência e a segunda é em relação aos objetivos do antitruste. Se a gente está discutindo objetivos do antitruste em questões extremas, é possível a gente abrir algumas exceções. Em caso contrário, muito cuidado para a gente não abrir uma caixa de Pandora. E cada país, cada jurisdição que entender por bem que determinado valor é politicamente mais importante naquele momento, traga isso para dentro do direito antitruste e passe a aprovar ou reprovar a fusão em função de questões sociais. E aí no Brasil, possivelmente, desigualdade é mais importante do que meio ambiente, quando se compara com os Estados Unidos, quando se compara com os países europeus. Aí a gente deixa de falar a mesma língua, que é a língua da concorrência em todas as jurisdições do mundo, o que aumenta demais o custo de transação e a insegurança e a falta de previsibilidade das empresas. Bom, vou ficar por aqui. Obrigado. Bom, Alexandre, acho que se você tivesse começado, a gente teria uma acalorada discussão e acho que pode ser tema aí de uma próxima discussão, essas duas formas que você colocou de olhar para a questão colaboração entre concorrentes, mas você deixa ao final uma mensagem que é muito importante, que é essa mensagem de reequilíbrio, de ponderação, que todos nós temos que ter, e como você mesmo falou, do bom senso, que todo jurista deve ter. Eu gostaria de agradecer primeiro aos painelistas pelas contribuições, pela honra aqui de compor essa mesa, pelos colegas que prestigiaram aqui a nossa mesa, pelos amigos e pela participação de todos. Obrigada.